onde ela lembra do acontecimento da morte dos seus pais e diz que sua má sorte sempre acaba matando as pessoas. Então ela sentiu que ela não merecia viver. Mas ela conheceu um morto-vivo que a achou engraçada. No começo ela não gostava dele, mas estar com ele faz ela sentir que ela devia meio que continuar a viver. Pelo menos era isso que ela achava. Nisso a gente vê uma mão estendendo pra ela e logo depois ela colocando meio que contra a parede. E a gente fica com uma situação tipo: meu Deus, como essas coisas acabaram a esse ponto? É minha Quaid! Se um beijo fez aquilo, se a gente fizer sexo, uma onda de má sorte ainda maior vai acontecer. Esse Andy é bem doidão. O Andy quer uma onda massiva de má sorte que ignora as regras básicas sobre duração e de contato. E ele quer aproveitar essa teoria enquanto ele pode. Bom, Fuku acha isso meio que insuportável, pois é como se ele a visse como se fosse uma ferramenta só para morrer. E ela precisa meio que sair dessa de alguma forma. E ela não quer que a sua primeira vez seja com esse idiota. E ela precisa resolver isso antes que ele realmente avance pra ela. E tudo que ele se importa é provar melhor do que a morte tem a oferecer. Então, meio que a Fuku manda essa: olha, o segredo é simpatia. Ela fala que além da sua mãe e do seu pai, ela também beijou seu avô, que usava dentaduras que a assustavam pra caramba. E tudo que ele teve foram pernas torcidas, falecendo 3 anos depois. Mas houve um intervalo de tempo muito grande para meio que ser a culpa dela. E ela fala que o que ela tá tentando dizer é que quanto mais ela gosta da pessoa, maior se torna um evento do azar. E nisso mostra os gráficos, tecnologia pra ele. E ela fala que se ele tentasse fazer isso à força agora, ela acabaria odiando ele para sempre. Isso significaria que ele teria um azar terrível. Só que no caso disso, ela o odiaria e ele nunca vai ter uma morte adequada. Bom, Andy entende. Então ele fala: eu não vou deixar você morrer até isso acontecer. Pelo menos essa for dessa. Então vamos a 2 de agosto, onde meio que eles vão ficar no arsenal. E meio que o Andy montou isso para afetar aqueles caras meio que do primeiro episódio. Isso sempre que ele precisar. Então ele monta uma armadura para a Fuku, que é a prova de balas e facadas e resistente a armas químicas. Nisso a Fuku pergunta ao Andy o que eram meio que aqueles caras. E meio que ele explica que é uma organização que fiscaliza mistérios não identificados como eles. Para eles são aqueles que eles precisam controlar. Fuku fala que eles deram uma surra neles ontem. E fala que eles apostam que eles estão bem assustados. Mas o Andy fala que eles também têm meio que suas próprias catadas na manga. Digamos que eles sejam como eles. Caras e garotas que negam as regras do mundo. Os negadores. Por exemplo, a Fuku nega a sorte e o Andy a morte. E ontem, meio que os carinhas tiveram uma visão privilegiada das suas habilidades, mas as deles meio que são desconhecidas. E tudo que precisa fazer é correr. E há 50 anos, meio que os negadores meio que o pegaram e o fizeram sofrer. E ele passou os próximos 10 anos em um laboratório, sendo examinado da cabeça ao pé. E quando a Fuku pergunta quantos anos ele tem, meio que ele fala: isso me faz pensar o que eles fariam se a pegassem, pois não dá pra saber quantas pessoas morreriam apenas para confirmar as regras do seu azar, podendo até cortar os próprios dedos dela. E só deixa assustada. E a Fuku: não, me deixe sair, por favor. E nisso começa a viagem deles de pegos estão ferrados, simbora. E finalmente chegou a opening do Queen Bee. Que gente, que opening bonita. Meio complexa e meio que é aquela de evitar spoiler, mas também dá muito spoiler. É uma opening que, se você analisar frame por frame, você não entende, mas ao mesmo tempo você entende. Eu não entendi.
arte, graças a Deus. Mas só posso dizer que a arte tá bonita e a música do Quibi tá continuando incrível. Fuku pergunta onde é que eles estão indo. E o Ed fala que não sabe, que é pra continuar fugindo. Bom, o Fuku acha que vai ser questão de tempo até ele ser pego e ela ainda tá achando que é um fado pra ele. Mas ele fala pra acalmar a cabecinha dela. Pois até se ele se apaixonar por ele e ter a maior onda de azar que meio que já tem, é pra ela poder acreditar que ele não vai deixar ela morrer. Desce, pô, a salvá-la, mas não tem como ela se apaixonou por ele. Mas o Ed acredita que sim, já que ela é fácil de manipular. E de repente, o céu se quebra. E o Ed já vê. São eles. Ed fala pra Fuku se abaixar e sai dois indivíduos. Um que é um robozão. E o Ed fala, é a união. Nisso eles acabam caindo na moto, o Ed meio que é encurralado pelo robozão. A Fuku tenta ir até ele, só que ela percebe que tá andando para trás. Nisso ela se depara com um cara de cabelo azul falando, nossa, você é incrível, você ainda sai mesmo com essa roupinha estranha. Tu gosta dele? Bom, a Fuku quer ir em direção a ele, mas suas pernas não estão se movendo. E o carinha de azul fala que já pegaram, ele já pegou a Fuku. Então o robô fala pra ele capturá-la e matá-la. E assim também vão acabar com o Odete. Mas o cabelo de azul quer conversar com a Fuku. Ele pergunta quantos anos ela tem, que tipo, ela gosta. E a Fuku vai se perguntando quem é o palhaço. Ed consegue meio que se livrar do robô usando seu sangue flutuante. E o Ed já ia atacar o robô, mas ele acaba caindo. Bom, a Fuku olha pro cabelo de azul e ele, ah não fui eu. Eu juro! Ed percebe que seu corpo não se move, principalmente seus braços. Nisso, Ed leva um socão e agora ele consegue se mover. E ele já vê que a razão na qual seu corpo parou não foi porque ele entorpeceu seus nervos e rompeu seus músculos. É porque o robô também é um negador. E negar a Fuku! Ah, foi esse gostosão bonitão e tolo que tá te paralisando! Ele, é muito acusador e bem licencioso na sua opinião. Bom, mas o Edberg fala que os braços dela que estão se movendo e as pernas não, então não estão relacionados. Ele fala que esses caras são meio que negadores do tipo reescrito de alvo externo. Parecem similares, mas as habilidades e o alcance não são. Ele fala que o robô grandão é que paralisou seu corpo e o moleque gostosão a vontade dela. Embora que ele não saiba exatamente qual conceito eles estão negando. E o gostosão, parece que você não viveu por tanto tempo à toa. Mas saber disso não significa nada. Por isso nos colocaram essa missão. Nisso, a Ed e o robôzão dão socões a si mesmo. E o Ed consegue se mover depois de ser atingido. E tudo que ele tem que fazer é ser atingido, sem corsetar e atingir ele. O robô acha isso idiota, mas o Ed, que com os socões que ele tá recebendo, ele consegue meio que ter vantagem. E o gostosão vê que ele tá conseguindo lidar bem, apesar de estar sentindo dor. Sendo uma maneira bem absurda de lutar. Nisso a Fuku pergunta pro azulzinho se eles vão ser perseguidos por pessoas como eles para sempre. E ele, bom, só que você conseguiu se despistar. E aquele meteoro de ontem meio que não ajudou em nada. Por conta disso, as prioridades de captura de subir de 8 a 10. E é apenas 5 quando ela foi descoberta. Agora não importa quantos caçadores ela vai ter que evitar. Haverá sempre outras pessoas ameaçadoras atrás de você. Como negadores como eles. E nisso, a Fuku tem uma ideia. Ela pergunta por que eles não são caçados. Enquanto os dois meio que estavam dando uma porrada, meio que a Fuku tá conversando com o cara de boa e ele, despertou seus interesses? E ele fala pro seu parceiro que ela tem o direito de saber. Bom, o nome desse gostosão azul é Shen. E ele fala que tem 10 membros. E ele explica o que é a Organização de Controle de Fenômenos Não Identificados, mais conhecido como União. E dentro das fileiras
existem meio que 10 cadeiras de uma equipe composta por 10 membros. Uma vez dentro, ele tá livre da perseguição, desde que isso que o comprometa em realizar missões. Mas ela vai ter que precisar passar alguns testes para meio que entrar. E nisso, meio que eu fiquei esperançosa, já que se eles entrarem meio que nessa união, eles podem fugir da perseguição. Mas o robôzão aí, meio que fala que as vagas meio que já estão ocupadas. E o Fuko meio que parou de se mover. E meio que o robôzão explica que enquanto não houver vaga, a lista não recebe adições ou alterações. E qualquer negador que não seja membro é um monstro. Ou seja, é a minoria que meio que expulsa os mesmos membros da minoria. Bom, a gente consegue meio que salvar a Fuko. E ele... Eu já entendi! Em vez de serem caçados, vamos lutar os cães de caça. Então ele tem a ideia de meio que acabar com os dois para eles entrarem. E aí farão parte desses 10. Eles não sabem o que farão com eles, mas eles não se preocupam. Pois enquanto ele estiver perto, deixar a Fuko morrer não é uma opção. E também não vai entregar ela a ninguém. E meio que a Fuko tá ficando coiadinha. Nisso a Fuko tira sua luva, toca no Andy. Ela corre para longe e meio que roubou. Eles tiveram contato! E o Shen? É só um contatinho, não vai ter um escrago tão grande. E nisso a Fuko? Uma grande onda de azar está a caminho. Mas não é porque eu tô apaixonado pelo Andy. Mas é só por gratidão. E meio que o robô pede pro Shen ir atrás dela. Enquanto meio que os dois estavam discutindo, meio que o Andy tava se afastando enquanto a Fuko meio que tava ainda falando. E o caminho meio que acaba chegando. E o Andy? Vocês me devem 2 lugares. E o caminhão chega onde eles estão, explode. Andy consegue se regenerar e subir, mas o robô e o Shen ainda estão aqui inteiros. E o Andy achou isso pupou. Nisso começa uma perseguição entre Andy e os 2 negadores. E meio que negadores negam suas próprias regras ou a dos outros. E ao lutar contra 2 negadores que miram externamente, você tem que descobrir o que eles estão negando o mais rápido possível. Quando o Jumbotron meio que assumiu uma posição de combate, ele nega os movimentos do Andy. Então o poder dele seria inevitável. É sério, o nome dele do poder é inevitável ou unforgettable. Mas Andy não tem informação suficiente sobre o Shen, já que restringiu meio que a Fuko sem um movimento específico. Então ele decide ficar escondido, usar as técnicas de ataque e fuga, até descobrir como lidar com eles. E ele acaba se escondendo e aí se vê secado por Dynamite. Dynamite? E a Fuko meio que vai correndo quando meio que o prédio onde o Andy estava foi destruído por Dynamite. E meio que o robôzão surge e meio que ele fala: se não fosse pra esse crash, eu estaria ferrado. E meio que ele confirma que foi um desastre. Então ele vai continuar meio que cuidando do Undead. Ele pega a mão e meio que ele fala pro Shen: Shen, eu capturei o Undead, agora vamos cuidar da Alan. E o Andy: você achou minha mão! O Andy meio que arrancou sua própria mão pra criar uma armadilha. E nisso ele mira meio que bem no visor do Rondo Inevitável e atira seu dedo e quebra o visor dele. E na qual chamamos isso de bala de parte. Na qual ele usa seu poder de regenerar para atirar partes como projéteis. E meio que o Andy entendeu mais da habilidade meio que do robôzão. Cada vez mais que ele assume uma pose de batalha, ele anula a habilidade do oponente para evitar. Ou seja, apenas parando os movimentos musculares enquanto está em efeito. Mas ele não pode parar a regeneração dele. Nisso, o Unvoidable já era. Agora só falta o Shen. Bom, o nome do robô era Void e chega o Shen. E já vê que o Void meio que já foi pro saco. Ele fala que ele já é o próximo e o Shen: meu lugar já tá garantido. Bom, pelo menos seu lugar na Argita já tá garantido. Mas o Andy fala que ele precisa de 2 lugares. Um pra ele e outro pra Fuko. E o cara, e o Shen? Você é excelente cavalheiro. Bom, o Andy vai ter que descobrir o que o Shen anula. E ele vai aproveitar a abertura que o Shen tá dando na sua postura, no lado direito da cintura dele, acertando com o seu chute esquerdo. Só que por alguma razão não dá certo, pois ele acaba chutando com a perna esquerda. E o Shen é chinês.
japonês e fala: Shinshai! Traduzindo, maravilhoso. Fuku já chega e vê o Ed e o Shen lutando. E o Shen tá achando o Ed incrível. E ele jamais imaginou que alguém o tocasse. E o Fuku ficou surpreso porque o Shen virou o amigo do Ed. E o Ed, não, ele tá me provocando. Nessa, o Ed já pede pra Fuku jogar a katana pra ele. E o Ed fala: olha, cara, eu não posso saber o que você nega, mas seu poder é tudo sobre opostos. Você provoca intencionalmente uma brecha nas suas defesas e prepara uma defesa no lado oposto. Tipo, direita vai pra esquerda, de cima vai pra baixo. E nisso a Fuku já joga a katana pro Ed. E aí já tenta dar a katanada pro Shen, mas ele fala: foi por algum segundo, mas tu me hesitou a me cortar. Apesar de estar viva há 200 anos, você hesita em matar pessoas. Ou talvez você não queria que a senhorita visse alguém, você matar alguém. E o Shen até dá uma desviadinha meio fofa quando a Fuku tenta tocar nele. Bom, o Shen fala que ele não vai revelar sua negação para a pessoa, nem pro Fuku e nem pro Ed. Mas ele vai dizer: não tem como fugir ou atacar, pois seu poder funciona na psique profunda. Então não vai tentar adiantar mais que resistir. E o Ed briga com a Fuku dizendo: por que você fez aquele dele? E a Fuku: eu tava tentando ajudar, eu juro, me Nisso, Shen pergunta qual deles meio que vai se juntar meio que a eles. Bom, o Ed sugere que é Fuku, porque eles podem mandar tranquilamente o Ed para o laboratório, seja lá que for, pois ele não se importa. E a Fuku, por favor, não tome essa decisão importante sozinho. Bom, o Ed só meio que voltaria a Fuku porque ela não duraria um dia sem perder a cabeça. Porque ela é uma garota que tá sem a cabeça, mas que é um trabalho exaustivo. E meio que a Fuku pergunta se ele nunca vai se libertar. Mas o Ed fala que tá tudo bem, pois ele vai escapar antes da Fuku provavelmente morrer. Mesmo que isso mate. Bom, não dá porque ele é um undead. E com certeza ele meio que vai conquistar o coração dela e ter meio que uma noite do prazer. E nisso, mais uma vez o Shen fala do seu chinês fofo. Nisso a Fuku fala para o Shen desviar o olhar, pois meio que provavelmente isso desfazeria a sua escrão. E meio que ela vai fazer uma coisa que ela fará coisas indecentes com o idiota. Eu quero ver que fique surpreso. E o Ed: opa, eu tenho que me apaixonar por ela primeiro. Ela começa a falar tanto pro Ed quanto pro Shen que por conta desse copo, ela nunca pode experimentar romance. E não sabe se ela deve se apaixonar por ele ou não. Mas não importa o motivo. Se for pra alguém disposta a lutar por sua causa miserável, até ficar todo ensanguentado, ela não pode simplesmente abandonar sem abrir mão de tudo. E ela decide fazer isso agora mesmo e ela tira seu pulso. E meio que ela se desculpa com o Andy por ela não poder meio que retribuir. E nisso o Shen começa a rir dizendo: nossa, que intenso! Mas vocês só se conheceram ontem! Bom, aí já vê que separar os dois já seria um crime grave. Então ele decide permitir que eles matem um outro membro aqui da gangue. E se eles fizerem isso, o Shen vai falar muito bem dos dois. E ele fala que daqui a 3 dias, no dia 5 de agosto, no Lago Baokai, um membro vai se mover para investigar meio que um negador. É só matar um membro e tá feito. Só procurando pela gravata vermelha e pelo emblema. E claro que haverá mais pessoas caçando eles, mas eu espero que eles chegam inteiros. E nisso o Shen se despede, meio que falando para se verem na sala da mesa redonda. É, meio que o Shen popou eles graças ao comportamento indecente da Fuku. Bom, ele já fecha a Fuku. E ele fala que ele não é canalha o suficiente pra crescer com uma garota só porque ela tá desesperada. É, o Ed pode ser crazy das ideias, mas não é burro o suficiente. E fala pra ela nunca mais fazer uma palhaçada como essa. Nisso o Ed fala pra eles porem o pé na estrada, mas o Lago Bakai fica na Rússia. E eles nem têm passaporte. Bom, o Ed vai usar o próprio caminho dele, já que o transporte público é perigoso. Bom, primeiro eles vão em alta velocidade em Niigata. Depois eles pulam no seu iate e vão até no porto russo de Vladivostok.
de Voskotov. E aí eles vão de jato até Skukovski. E aí ele vai concretar um dos seus amigos parceiros de guerra e dá apoio ao combate. Já espera o alvo e acaba com ele. E meio que ele fala: Rússia, vodka! Quantos anos você tem? E a Fuko disse que tá 18. Ou seja, já é maior de idade, então quando ele chegar, eu vou beber. E o episódio acaba aí. E a gente tem a presença da Andy, que meio que é bem mais focado no Andy. E por incrível que pareça, essa Andy é muito bem animada e a música até que é bem tranquilinha. E no próximo episódio, eles chegam na Rússia e a Fuko vai conhecer uma garota de cabelo rosa. Esse foi o episódio 2 de Undead Unlucky. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que eu mando tô busy e fui.